Gente, depois de 2 semanas, finalmente a gente recebe o capítulo 325 de Black Clover, que foi muito focado na batalha em si, para poder reafirmar a majestade e o poder do Lucifero nessa nova fase, né, dele, e também intensificar o ponto de tensão nos acontecimentos para poder ser construída aí a vitória, ainda que seja parcial, né, e o ponto de virada para os nossos heróis. E eu sei que o capítulo foi curtinho, muita gente reclamou, né? Mas, gente, escrever um mangá de publicação semanal é algo extremamente trabalhoso. Você tem pouquíssimo tempo para poder pensar na história, estruturar ela, fazer os desenhos todos. Então, é natural que em vários momentos, né, ao longo do seu lançamento, a gente tenha capítulos mais curtos mesmo, ou então algumas pausas, que nem aconteceu agora. Afinal de contas, o mangaka também precisa viver, né? Ele também é gente. E o Tabata tá enfrentando alguns problemas de saúde, inclusive se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando sobre essas complicações que ele vem tendo aí ao longo, né, das semanas para fazer o mangá e tal, mas agora vamos falar da batalha que tá se afunilando ali e que segue para deixar os cavaleiros sem opção contra o boss desse arco. O capítulo 324 tinha sido encerrado com o Yuno, o Asta, o Nachi e o Yami, né, se juntando ali no quarteto fantástico para tentar vencer o Lucifero, que sofreu mais uma transformação na sua forma demoníaca e que passou a usar 100% dos 50% do seu poder. O que é bem louco, porque se o cara nem estava usando todo o poder que ele tinha disponível para poder usar até agora e já fez um strike em tudo que é capitão que estava ali, imagina o que ele não vai ser capaz de fazer daqui por diante, e isso vai deixar as coisas bem complicadas e acaba elevando ainda mais o nível de dificuldade e de invencibilidade dele. Então o 325 começa já com o Yami empolgadíssimo, como sempre, né, para poder superar os limites dele. E para todos também se superarem, cada um ali superar o seu próprio limite. Só que apesar dessa possível empolgação do Yami, é nítido que ele tá nervoso com o que tá acontecendo, né? E que ele tá sentindo o peso dessa batalha. Afinal de contas, aquele suor todo escorrendo na cara dele não é só porque ele tá se movimentando freneticamente nessa luta, não. Mas é uma forma de demonstrar pro leitor, através do desenho ali, que o personagem tá realmente suando frio no momento desesperador, sabe? Em que ele tem poucas chances pra vencer e que o bagulho tá difícil pra caramba. O suor na cara dele, ele demonstra justamente isso pra gente, o nível de dificuldade deles vencerem. Eles vão pra cima, né, mais uma vez, do Lucy. O Yami e o Nachi ainda estão usando a junção deles para poder manter o feitiço do parque infantil ativo. E a intenção do Yami ali é que todos eles se misturem com os clones, né, para poder atacar. Eu expliquei sobre isso, inclusive, como funciona lá no vídeo do capítulo anterior, eu vou deixar aqui em cima caso vocês não tenham visto. E se misturando com os clones, eles vão poder enganar o Lucifero, que não vai saber qual é real e qual é fake, e assim criarem uma abertura, uma possível abertura para poder atacar ele. Só que o que eles não esperavam é que o Lucifero, né, de uma forma tão simples, pudesse desfazer o feitiço. E pelo comentário no quadro, que o Lucy tá com a cara dele em primeiro plano ali, com a mão esticada, dá pra gente entender que esse parque infantil não é um feitiço bobo assim qualquer, né? É que ele é sim bem forte, bem acima da média, e que realmente só alguém com um nível tão alto que nem o Rei Demônio teria a capacidade de fazer isso com tanta facilidade. E é interessante que antes disso a gente tem um quadro que mostra toda a sombra criada por essa magia sendo dissipada em volta do Lucifero, enquanto o verdadeiro Nachi tá lá embaixo, no chão, chocado com tudo isso, né? Tem até o balãozinho só com os pontinhos, porque ele ficou sem palavras completamente. O grande problema agora é que eles não têm muito mais chances reais de matar o Lucy, já que ele tá usando todo o poder que ele tem ali, né? E com exceção do Yami, que foi recém-curado pela Grey e que estava transbordando magia por algum motivo desconhecido, né? Que tá ligado ao fato da estrutura do corpo dele ter mudado, o resto deles já estão bem cansados, porque eles estão lutando há muito tempo, eles estão machucados. Quanto mais eles lutam, menos mana vai restando para eles, né? E consequentemente, menos possibilidades de lançarem algum feitiço mais poderoso. Então, pensando nisso, o Asta decide
ativar mais uma vez o modo união ali com o Lieb, que tava meio sumidinho, e eu adoro o Lieb, tava sentindo falta dele, mas eles ainda não conseguem manter esse modo por muito tempo. E como eles já usaram anteriormente nessa luta, que apesar de ser bem longa no mangá, ela tá durando apenas alguns minutos, né? Eles só têm mais 2 minutinhos restantes para poderem fazer algo. Mas se a gente levar em consideração que lá contra o Dante, o Asta, né, tinha feito o trato com o Lieb em troca do braço dele e tal, e naquela ocasião ele tinha 50 segundos para poder vencer o Cabra, e na finaleirinha, no último segundo, assim, literalmente, ele conseguiu dar o golpe da vitória. 2 minutos aqui é tempo pra caramba. Só que quando eles dois ativam a união demoníaca, algo inusitado acontece, que foi o fato da antimagia sair do controle deles e começar a transbordar para fora do corpo do Asta e atingir tudo ao redor dele, né? Não que eles tivessem controle sobre isso até agora, né? Mas o que provavelmente aconteceu é que conforme mais eles foram usando o modo, mais afinidade eles foram criando um com o outro, e com isso o poder, né, da junção ali foi aumentando até chegar a um ponto em que eles vão ser capazes de usar todo o potencial deles juntos. Só que transbordar a antimagia sem conseguir controlar assim implica no fato de que qualquer magia vai ser anulada, não importa se é de inimigo ou então se é de aliado. E a primeira consequência disso é que com o Asta anulando a magia ao redor dele, não tem como mais ninguém fazer alguma coisa de fato com o Asta por perto. E isso implica que ou o Asta precise desistir de lutar, né, e deixar só os outros 3 lutando, ou que os outros 3 desistam e o Asta fique lutando sozinho. O Nath não consegue usar o parque infantil de novo ali por causa disso. E é interessante perceber que na hora que o Asta ativa a união, uma aura branca em volta dele, né, surge, já que ele tá anulando as sombras no Nath ao redor dele. Isso, consequentemente, acaba denunciando a posição dele pro Lucifero. Mesmo assim, ele vai pra cima pra poder atacar o Lucy, que agora tá muito mais rápido, e instantaneamente aparece do lado do Asta, né? E que só fechou a mão para dar um socão na cara dele. E aqui a gente tem a dualidade do Asta, que apesar de ser o personagem que mais oferece risco pro Lucifero, inclusive de matar ele, em contrapartida, ele é o mais fácil de ser morto. Por quê? Porque ele ainda não é experiente o suficiente em batalhas, né, de alto nível, assim, desse jeito, a ponto de apresentar uma dificuldade maior de vitória, que nem o Yami apresenta, por exemplo. Então, ele é o mais perigoso, só que ele é o mais vulnerável. E isso fica totalmente nítido quando o Yami, que estava oculto nas sombras do Nath, aparece para poder salvar o Asta do socão. E nessa quem leva a pior é o Yami, né? Que acaba ficando com um dos braços gravemente ferido e só não morre porque o Yundo usa a conjunção para poder teleportar ele dali e salvar a vida dele, senão ele ia tomar outro socão, né? Mas se fosse o Asta, gente, já era, tinha esfarelado. Esse capítulo é um surubão, na verdade, né? Um salvando o outro ali. E o Tabata colocou um alívio cômico com o Yami, chamando o Yono de desgraçado bonitão. Alívio cômico esse que o autor consegue usar sempre muito bem com o Yami para poder fazer ali um momento mais relax. Relax não, porque não tem como ficar relax no meio da batalha, né? Mas dá uma leveza ali, sem ficar forçado e sem quebrar o ritmo. Só que quando o Lucy percebe que o dono da magia que oculta a galera nas sombras é o Nath, ele vai com tudo para poder acabar com o Nath. E, gente, ele esmaga o braço do Nath e já deu pra perceber que o Lucifero tem um fetiche em esmagar braços, né? Ele fez com a Leona, ele fez com o Yami, agora com o Nath. O cara é um tarado em esmagar braços. O Asta, então, aparece por baixo para poder atacar o Lucy, tentar minimizar os danos no Nath. O Lucy desvia, o Nath cai pra direita e a gente vê só a mãozinha dele esmigalhada aqui do lado, enquanto o Lucifero dá um chute no meio do joelho do Asta. E, gente, ali eu já sei que rompeu o ligamento, rompeu o menisco, estraçalhou a patela, a rótula. Inclusive, depois eu vou até mandar o número do médico que me operou meu joelho lá pro Asta, porque ele vai precisar. E na hora que o Lucifero ia aplicar um socão no Asta,
o Yuno se teleporta pra frente dele, nesse surubão aí que eu falei, e acaba tomando todo o dano, né, no corpo dele. E por que o Yuno fez isso ao invés de teleportar o Asta pra longe e salvar ele ali? Basicamente porque com a antimagia transbordando, as estrelas dele também seriam anuladas no momento que elas se aproximassem dele para poder fazer o teleporte, né? Não tem como aplicar magia no Asta se ele tá transbordando antimagia. Então, nesse momento, o Asta, a forma do poder do Asta ali, emanando dessa forma, acaba trazendo mais riscos do que solução para eles. Se eles não souberem lidar com a situação bem, né? Pelo jeito, eles estão conseguindo e tentando amenizar as consequências. Só que apesar disso, com o Yuno tomando todo esse dano, ele também cria uma abertura para o Yami atacar por trás, porque o Yami tá lá atrás, né? Mesmo que sendo com um braço só. E também cria a possibilidade ali do Asta realizar um contra-ataque, já que ele tá ali quase na frente do Lucifero mesmo, né? E aí um dos dois possam ter ali algum resultado efetivo, só que nesse rolê todo, o Yuno precisa pensar rápido em para quem ele deve prestar suporte nesse momento para eles continuarem a luta contra o Lucifero. E ele acaba tomando uma decisão que foi bem controversa para muita gente, né? Que foi apostar ali no Yami, mas gente, essa talvez foi a melhor solução, né? Diante da situação que eles estão passando lá, já que é mais fácil você lutar com um braço ferido do que com uma perna, já que a perna é a base da movimentação do corpo e uma movimentação lenta agora significa derrota. Então não tem como o Yuno prestar suporte pro Asta pelo fato da antimagia anular o poder dos aliados e provavelmente, né, ele achou que a escolha mais lógica era escolher o Yami para poder vencer o Lucifero mesmo, já que ele possui tanto o poder das trevas, né, dele, quanto a espada feita da árvore do mundo Vengeance. E como elas são magias que se complementam a ponto até de criar Clifote, nada mais óbvio do que imaginar que a espada somada com a magia das trevas possa fazer alguma coisa contra o Rei Demônio também. Isso não significa que ele esteja menosprezando o Asta ou algo do tipo, até porque se fosse por isso, ele não teria colocado a vida dele em risco nessa hora para poder proteger o Asta, ao mesmo tempo que manipula as estrelas para poder trazer o Yami ou pela direita ou pela esquerda ali do Lucifero. Então, apesar de escolher o Yami para vencer o Lucy, ele não tá abandonando o Asta, né? Ele só tá analisando a situação por uma ótica mais fria, mais calculista e vendo as melhores estratégias ao invés de agir por pura emoção e fazer cagada. E essa é uma característica bem forte nas lutas do Yuno, né? Escolher alguém ali para ser a linha de frente nessa luta também implica que ele possa estar definindo quem ele prefere que viva ou morra, ou seja, não que ele queira que alguém morra ali, mas botar o Yami lá, né, como opção contra o Lucifero também significa que se ele tiver que escolher entre um e outro para viver, né, ele prefere escolher que o Asta fique protegido e que o Yami possa vir a morrer em algum dos próximos ataques, o que faria ali oposição ao Zenon, que deixou o melhor amigo morrer contra o demônio e que tem uma história que é um paralelo com a história dele e do Asta, mas que vai fazer com que o Yuno tenha que enfrentar consequências graves em relação ao Asta, caso isso aconteça, já que o Asta é o tipo de pessoa que não se importa em dar a vida dele para poder salvar os amigos dele, e ele, obviamente, nunca aceitaria ser salvo às custas da vida de nenhum deles, né? Muito menos às custas da vida do Yami, com quem ele tem um laço especial, uma ligação mais forte, não só de mestre, mas o Yami é a figura mais próxima de um pai que o Asta já teve. Então, a boa ação do Yuno pode colocar o Asta contra ele caso o Yami venha a morrer por causa disso. E, consequentemente, causar um rompimento bem brutal na amizade entre eles e que pode ser a real simbologia daquela imagem que tem lá no site, da foto deles dois e tal, dando soquinho um no outro e que tá pegando fogo, meio que queimando, né, sabe? Em que o Yuno já tá quase pela metade ali, queimado quase pela metade. Talvez signifique isso, talvez aquilo não simbolize a morte literal do Yuno, mas sim o rompimento da amizade deles. Então os acontecimentos a partir de agora vão definir como essa escolha vai afetar o Asta e a relação entre eles dois. E foi exatamente assim que o capítulo terminou, com o Yuno levando todo o dano do golpe do Lucy, a ponto da alabarda dele ser estilhaçada,
pelo menos o que pela imagem que a gente tem ali dá para deduzir, né, apesar dela não estar tão nítida, e o Lucifero dizendo que não importa de que lado eles venham, ele vai matar todo mundo. Esse capítulo foi focado principalmente para restabelecer o nível de superioridade do Lucifero contra os cavaleiros que estão nesse momento da luta, já que eles conseguiram causar alguns danos recentes nele, e também fazer uma revisão de como ficou a força do Lucy depois ele decidir lutar a sério nessa batalha. Então a gente tem um desenvolvimento mágico dele que fez os ataques dele ficarem bem mais fortes, tem o desenvolvimento dele em relação à velocidade e percepção também, e até mesmo no controle gravitacional à distância. Se o Yami realmente morrer por causa da escolha do Yuno, o Asta ficaria aberto para poder passar por um grande período de amadurecimento, o que seria totalmente coerente com a estrutura da jornada do herói, possibilitaria que o Yuno ficasse tão abalado com o rompimento da amizade que ele simplesmente deixaria de lado a promessa dele com o Asta, saísse de Clover, decidisse ficar em Spade, né, para poder ajudar ele na reconstrução do reino e tal, e futuramente assumir lá como o rei, para no final da obra a gente ter um momento de reconciliação entre os dois, aquele momento da gente chorar, com o Asta passando a entender melhor os seus sentimentos, mais maduro, e entendendo que o Yuno fez tudo o que fez justamente por amar ele, que é o irmão do coração que ele tem e com quem ele cresceu junto. Eu também acho que ainda nesse arco a gente vai ter alguma revelação sobre a Alicita. Sim, pra quem não se lembra, a Alicita é a mãe do Asta, né? Sei lá, com o Lucifero se lembrando quem é o Lieb, se lembrando de ter matado ela e dando aí a possibilidade do Asta dar aquela surtada básica ao ficar sabendo de tudo isso, né? Que faz os protagonistas explodirem e por algum tempo ter um aumento temporário de poder, ou até uma revelação sobre o pai do Asta, mas alguma coisa ali que movimente as peças e que comece a dar um desenvolvimento maior pro Asta agora, porque é o que a gente tá precisando. De toda forma, eu acho que tá bem claro que eles não têm como vencer o Lucifero e que provavelmente o que vai acontecer aqui é que eles vão conseguir selar ele de volta pro submundo temporariamente, vai acontecer alguma coisa que vai anular o Lucifero temporariamente, né, pra ele aparecer de novo em uma luta mais justa e mais épica mais pra frente, com eles, e principalmente o Asta mais maduro e mais forte, e aí sim poderem bater de frente em pé de igualdade. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigado por virem até aqui. Essa semana eu postei alguns outros vídeos aqui no canal. Depois vão olhar lá. Postei vídeo de Attack on Titan. Tô preparando vídeo também de Demon Slayer. Então, se vocês começarem a apoiar os vídeos de outros animes, eu começo a trazer mais conteúdo de outros animes, tá? Porque às vezes tem tão pouquinho views que aí não compensa eu trazer outras coisas. Aí eu fico pensando, será que eu trago? Será que não trago? É um trabalhão? Então, confiram sempre tudo que sai aqui, tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Vocês são lindos do meu coração. Um beijo, ótimo fim de semana, ótimo domingo, e a gente se vê durante a semana em algum vídeo, e sábado que vem com Black Clover. Tchau!